Nós sabemos que a principal atribuição dos governos estaduais é a segurança pública, mas ao mesmo tempo a gente sabe que há uma situação de colapso nesse sistema, nesse modelo, porque os estados não dão conta. E essa responsabilidade, em várias situações, tem sido repassada à União de forma quase que emergencial. O caso mais crítico é o caso do Rio de Janeiro. E é curioso ser o caso do Rio de Janeiro, porque não se trata de um estado pobre, tampouco de um estado com baixo índice de capacidade de gestão, tem uma expertise administrativa, expertise técnica, profissionais de alto nível. Então é muito paradoxal que isso aconteça. Mas não acontece só com o Rio de Janeiro. Por exemplo, mesmo boas gestões na área de segurança pública costumam demandar uma atuação da União quando o descontrole acontece, né? Por exemplo, no início de 2019, com as ações de facções, sobretudo do PCC, no estado do Ceará, em que mesmo a boa gestão da segurança pública naquele estado foi o estado teve que acionar o governo federal para que atuasse, né, em apoio. Então, o que acontece? Há uma situação que a gente pode identificar como a segurança pública se tornou um problema de segurança nacional. Ou seja, ou na verdade nunca deixou de ser, mas o modo como o sistema constitucional foi organizado, em que a segurança pública é uma atribuição principal dos estados, deixou uma espécie de vazio na atuação da União. Quem for estudar, por exemplo, o histórico dos investimentos em segurança pública, vai perceber que os estados e até os municípios avançaram mais do que a União. E a União não fez isso até por um sentido talvez até óbvio de que essa não é a minha responsabilidade principal, e sim dos estados. Os municípios têm aumentado nas últimas décadas porque o problema começa nos municípios. O primeiro problema que aparece é um problema até de espaço urbano, de vivência, de circulação, né? Em relação, por exemplo, a queda na aquisição de imóveis, no aluguel de imóveis por conta da violência, isso implica diminuição de tributos para o município e tudo mais. Bom, a questão é que esse modelo entrou em crise por diversos motivos. O caso do Rio de Janeiro, como nós já dissemos, é o caso mais crítico, né? Por exemplo, 2018 teve um ano com intervenção federal na segurança pública, e nos anos anteriores, de cada 3 dias, o Rio de Janeiro estava sobre GLO, sobre ações de garantia de lei da ordem, que é uma espécie de intervenção branca. Então, a gente pode mencionar que a ação da segurança pública no Rio de Janeiro quase que nunca foi feita de modo extremamente autônomo, né, propriamente autônomo, e sempre demandou uma conjunção de forças nacionais. Forças nacionais que eu digo em geral, né, Exército, e não da Força Nacional de Segurança Pública. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível e é próprio relacionar a crise de segurança que nós vivemos no Brasil, tá, e que ela é mais grave pela situação paradoxal do Rio de Janeiro, com um problema de segurança nacional. Porque, na medida que isso não é resolvido, se torna um problema não só para um estado, mas para o país inteiro. Sobretudo quando tratamos de um caso como o Rio de Janeiro, que é a segunda maior bolsão eleitoral, né, de uma metrópole do Brasil, segunda maior metrópole, né, de bolsão eleitoral, uma cidade símbolo do país. Então todo o problema que emana do Rio de Janeiro, ele se torna tem um efeito dominó, digamos assim. Assim como também a solução disso gera um efeito cultural, um efeito de percepção muito positivo quando você resolve esses problemas. Então, o cálculo de que a segurança pública é algo exclusivamente estadual é algo que entrou em colapso completamente. Então, faz sentido pensarmos que a segurança pública é hoje um problema de segurança nacional. E isso é o que deveria ser tratado, esse é o modo como deveríamos tratar a questão, sobretudo em relação ao Rio de Janeiro, sobretudo. Então, isso vai estar na prova, é uma questão que para ser discutida, né? Então é claro que há uma subjetividade aí, e a questão gira em torno exatamente disso, como que
sintomas de guerra, praticamente, que temos no Rio de Janeiro. Por que isso não é tratado de forma dentro de uma ideia de segurança nacional, dentro de um problema principal para o país? Por que isso fica relegado a situações emergenciais, né? Então é uma questão discursiva e é para ser discutido. Vai ter um texto base para abordar essa questão. Eu acho que todo mundo pode responder muito bem a partir dessa explicação, a partir disso que a gente tem também aberto lá no fórum da aula 13, e tem algumas indicativas a esse respeito, né? Como é que hoje a gente pode considerar o problema da insegurança, melhor dizendo, da insegurança pública, particularmente no Rio de Janeiro, sobretudo no Rio de Janeiro, como um problema de segurança nacional. Claro que, se tiver uma posição contrária, tiver argumentos para isso, é positivo, pode ser validado também. A questão é a capacidade argumentativa, de explicação de uma tese, né, daquilo que você está defendendo. É isso.